Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre o PHP. Acontece que muita gente, principalmente quem está começando, faz várias perguntas sobre o PHP, se vale a pena investir no PHP, se o PHP é uma boa linguagem para começar. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, para a gente falar sobre o PHP, a gente precisa voltar lá atrás e eu vou falar para vocês o que significa então PHP. PHP vem de Personal Home Pages, ou seja, páginas pessoais. E foi para isso que o PHP foi criado lá atrás. Então, isso tem tudo a ver com essa noção que muita gente tem de que o PHP não é uma boa linguagem. Como ele foi criado para esse sentido, para você criar páginas pessoais, era muito comum você criar sites pouco estruturados e bem rapidinhos, aqueles sites mais simples utilizando o PHP. Acontece que, como era muito fácil de utilizar, muita gente fazia projetos ruins. E isso foi queimando um pouco o PHP. Só que com a evolução da linguagem, com as novas versões da linguagem, o PHP deixou de ser uma linguagem para sites rápidos e passou a ser uma poderosa linguagem na construção de sistemas complexos e simples também. E hoje a gente conta com alguns frameworks que facilitam a nossa vida e que permitem que a gente crie sistemas de qualquer nível de complexidade utilizando o PHP no back-end. Mas talvez tenha sido o WordPress que fez com que o PHP fosse para um outro nível. Hoje, 60% da internet utiliza o WordPress. E para quem não sabe o que é o WordPress ele é um sistema de gerenciamento de conteúdo que serve para que praticamente qualquer pessoa consiga adicionar novas páginas ou novos conteúdos no seu site. Então ele é o queridinho de todo mundo que tem um blog, que tem um portal. Então tudo que tem a ver com conteúdo fica mais fácil de se trabalhar com o WordPress. E o que ele tem a ver com PHP? O WordPress ele é 100% escrito em PHP. Então até um sistema complexo como o WordPress pode ser escrito com PHP e tem uma ótima performance. Tá, então por que as pessoas ficam se perguntando a todo momento se o PHP morreu ou se ele ainda tem uma longevidade aí, se ele ainda vai ter importância daqui a 3, 4, 5 anos? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Então, a tecnologia muda muito rápido. Então, todo dia, todo ano, nascem novas tecnologias e novas linguagens. E mesmo quando não é uma nova linguagem, às vezes alguma coisa dentro da linguagem, como um framework, por exemplo, ou como Node.js, faz com que seja possível você criar com uma linguagem que já existia, no caso do Node.js, o JavaScript, e você criar ali um mecanismo de utilizar essa linguagem para ser uma concorrente direta do PHP. Por que eu estou falando isso? Porque o JavaScript ele sempre foi uma linguagem para ser utilizada no lado do cliente, ou seja, ali no navegador, O JavaScript ele servia basicamente para criar a parte do front-end. Ele não era utilizado para trabalhar no back-end. No back-end você tinha outras linguagens, como Python, o Ruby, o PHP. Então você tinha todas essas linguagens. O JavaScript, por exemplo, não era uma linguagem de back. Com a chegada do Node, o JavaScript passa a ser uma linguagem de back-end também e passa a ser concorrente do PHP. E na verdade, ele é assim o grande vilão nessa história de se o PHP morreu ou não. Porque se o PHP morreu, basicamente o que a galera tá perguntando é se o JavaScript matou o PHP ou não. E para responder essa pergunta, basta a gente pensar um pouquinho, tá? Hoje, como eu já falei, a internet é escrita em PHP, seja utilizando o WordPress ou não, é escrita em PHP. Então a gente tem muitos sites, muitos sistemas que já estão no mercado, que vão precisar de manutenção, que vão precisar ser evoluídos, que são escritos em PHP. Então ainda tem aí pelos próximos anos um bom mercado para PHP. PHP ainda é uma linguagem super funcional, você pode criar ainda um projeto hoje com PHP e ele ainda vai ter uma boa longevidade, ele ainda vai ter uma boa segurança. A linguagem continua sendo evoluída, tá? Continuam vindo novas versões do PHP, então o PHP ele não foi descontinuado
então por isso não precisa ter esse medo todo do PHP morrer no próximo ano ou daqui a 3, 4 anos. Não, isso não vai acontecer. Outra coisa que você deve prestar atenção é que substituir uma tecnologia não é algo tão simples assim. Então empresas que já utilizam hoje o PHP, se forem recriar todo o seu sistema, vão perder muito tempo e dinheiro. Então isso normalmente não acontece, a não ser que tenha um ótimo motivo para isso. Tá? Se for simplesmente para trocar tecnologia, não, isso não vai acontecer. Então ainda tem aí essas empresas para você poder prestar ali serviço ou ser contratado, né? Você vai ter ainda muito mercado de trabalho com PHP. Outra coisa interessante é que existe todo o mercado de WordPress, todo o mercado de temas e plugins. Então, principalmente para quem é freelancer, é muito interessante você utilizar ali o WordPress como seu CMS, como seu gerenciador de conteúdo, e em cima dele você utilizar ali o PHP junto com HTML, CSS e JavaScript para criar os seus temas e utilizando então esse motor do gerenciador de conteúdo, você entregar um produto um pouco mais robusto para o seu cliente. E uma das grandes vantagens do PHP é que ele roda em qualquer lugar. Então, por mais que você tenha aí um servidor bem simplesinho, aquele servidor compartilhado, você consegue rodar o PHP com uma boa performance, tá? Principalmente para quem trabalha com pequenas empresas, isso é uma grande vantagem, porque a pequena empresa, ela precisa ter uma certa performance, mas não é uma performance muito alta e ao mesmo tempo ela não tem muita verba para investir em servidor. Então, enquanto outras linguagens precisam de um servidor dedicado para funcionar, o PHP não precisa disso e a maioria dos hosts rodam PHP até num servidor compartilhado. Isso é uma grande vantagem. Então, se você já começou a estudar PHP, se você está aprendendo PHP e tinha essa dúvida, tinha esse medo de achar que o PHP vai acabar daqui a alguns anos, ou você tinha essa sensação de que fez a escolha errada, não se preocupe. Pode continuar investindo no PHP, porque ainda tem muitos anos pela frente. E se você ainda não começou a estudar e está em dúvida entre estudar PHP ou JavaScript, por exemplo, aí eu acho que eu escolheria JavaScript. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E se você quer saber por que eu escolheria JavaScript, então se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, porque provavelmente na semana que vem eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo.